Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma videoaula no nosso canal. A aula de hoje nós vamos falar sobre metodologia estatística, metodologia química, aliada junto com a parte de instrumental. Hoje a gente vai estudar uma análise estatística chamada teste T de Student. Tá, então, o teste T de Student ele é basicamente uma comparação de resultados. Então, esse trecho ele foi extraído diretamente do Vogel, tá? do livro Vogel. Então, é um teste usado para pequenas amostras. Então, o seu propósito é comparar a média de uma série de resultados de um valor de referência e exprimir o nível de confiança associado ao significado da comparação. É também usado para testar a diferença entre médias de dois conjuntos de resultados, como sendo x/1 e x/2. Então, qual a finalidade desse teste? Vamos supor que vocês tenham feito uma análise em laboratório. Vocês tenham feito lá um determinado número de análises. Tá? E você sabe que o valor correto, a média correta daquele produto que você está medindo, você já tem ele, você já tem guardado, você tem como referência aquele valor. E o que você quer fazer é verificar se esse valor, essas análises que você obteve, elas têm um significado, elas estão próximas, elas querem dizer a mesma coisa que esse valor de referência. Tá? Então, por exemplo, um laboratório vai lá e faz uma análise de um índice de acidez de um óleo, por exemplo. Ele chega ao resultado de 0,01, tá? 0,01% de ácidos graxos. Você faz as suas determinações no seu laboratório e você tem diversos valores, uns para cima, outros para baixo, né? E a média deles não é exatamente igual. Então, o que esse resultado, o que esse teste faz? Ele diz que a partir do desvio padrão, o número de análises feitas e dada uma determinada porcentagem de chance, ele vai dizer se esses valores que você tem, eles estão próximos do valor de referência ou não, se eles são iguais ou não. Né? Não iguais, iguais é uma palavra muito forte, mas se eles significam a mesma coisa. Tá? Então, dando sequência, então a fórmula que a gente tem aqui é o t calculado vai ser a média dos valores menos o valor de referência, ou o valor considerado verdadeiro, vezes raiz de n, e n é o número de observações, dividido por S, que é o desvio padrão amostral. Tá? Então nós temos uma tabela aqui. Então essa tabela ela foi retirada do Vogel, né? Apêndice 11, página 444. E você tem aí, nas colunas, você tem valores de alfa e valores de V. Então, quem que são esse alfa e V que não aparece nessa fórmula? É, alfa e V, pessoal, eles são referentes a probabilidade caudal e o número de observações. Tá? Então, como que funciona o teste? Depois que a gente calcula o t da fórmula, a gente vai chamar de t calculado. Esse valor vai ser comparado com o t da tabela. A gente chama de t tabelado. Então, se o t calculado ele for menor que o t tabelado, ou seja, se o t que você obteve aqui nessa fórmula ele é menor que o t desta tabela, então não existe uma diferença significativa. Ou seja, apesar do valor não ser idêntico, não ser igual, trata-se de um mesmo, trata-se de uma mesma resultados condizentes com aquilo que você tem de referência, tá? Então, como que a gente determina o alfa? Então, para uma determinada probabilidade P, a gente vai ter que alfa é igual a 1 menos
P sobre 100, tudo isso dividido por 2. De tal forma que, se a probabilidade P for 80%, alfa vai ser 0,1. Então basta você substituir P por 80% ali na fórmula e você vai ficar 1 sobre 0,8 sobre 0,80 80 sobre 100, que dá 0,8, dividido por 2 vai dar 0,1. Se a probabilidade P for de 95%, alfa vai valer 0,025. É assim que a gente determina alfa. Tá? Então, alfa é multiplicado por 2 para resultados bicaudais. Se por um acaso você precisasse de um valor unicaudal, você não precisaria multiplicar alfa por 2. Ou seja, nessa fórmula, ele teria dividido apenas por 1. Ok? E quem que é o valor de V? V refere-se aos graus de liberdade que aquela amostra tem. Então, vamos dizer que a gente fez 10 análises. Se eu fiz 10 análises, né, os graus de liberdade são menos 1, então a gente vai dizer que são V vai ser 10 menos 1, que dá 9. Então, para 7 análises, V assume o valor de 6. Tá? Então, uma vez que a gente tenha determinado a coluna e a linha, a gente acha o valor de t na tabela e é comparado com o valor de t no cálculo. Se o t calculado for menor que t tabelado, não existe diferença significativa. Se ele for maior ou igual, existe diferença significativa. Tá? Então, temos aqui um exercício exemplo tirado do Vogel, né? Adaptado na realidade. Então, a média de 12 determinações, x barra, é de 8,37% e o valor verdadeiro é μ é 7,91%. Então, verifique se o valor é significativo para um desvio padrão igual a 0,17, com a probabilidade de 99% de certeza. Então, está aí a fórmula, né? Nós temos t calculado, vai ser 8,37% menos 7,91% vezes raiz de 12 dividido por 0,17. Então, o valor de t calculado é de 9,37, 34, uns quebrados, né? E na tabela, como que a gente procede? Bom, na tabela a gente tem que achar onde é o V e onde é o alfa. Então, o nosso valor de V está aqui. 12 menos 1, 11. Tá? Tá aqui. Então, essa é a linha que a gente vai estudar. E alfa, para 99%, alfa vai valer 0,005. Tá? Então, basta substituir o valor de P aqui, então fica 99 sobre 100, dá 0,99. 1 menos 0,99 é 0,01, dividido por 2, 0,005. Tá? Bom, então a gente achou alfa, a gente achou V, e agora a gente vai descobrir aqui, achamos o valor de T da tabela para esses dados de 3,1. Tá? Então, como o T calculado é maior que o T tabelado, a gente afirma que existe uma grande diferença significativa. Nesse caso, de várias ordens, né? Ele é 3 vezes maior que o t tabelado. Isso pode indicar que existe um erro sistemático na análise, né? Quer dizer, o analista está fazendo alguma coisa ali muito errada, ou a gente pode dizer que está havendo erro de aparelho, alguma coisa do tipo, tá? Bom, é isso, pessoal. Então, eu vou passar exercícios sobre esse assunto. Vou dar o respectivo tempo, prazo necessário. Vocês respondam na plataforma e a gente fica aqui. Até a próxima. Até mais.